Bem, meus irmãos, uma boa tarde a todos. Hoje, dia 30 de novembro de 2021, terça-feira, nesse horário, às 17 horas, nós fazemos o estudo dessa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Estamos ainda falando sobre a alma. E hoje nós vamos iniciar o nosso estudo com a questão 137 de O Livro dos Espíritos. Nessa questão 137, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Né? Então, ele quer saber se o espírito pode encarnar um tempo em dois corpos diferentes. E os espíritos respondem: não. O espírito é indivisível. Fomos criados simples, lembra? O que é ser simples? Quer dizer ser uno, indivisível. E não pode, assim, animar simultaneamente dois seres distintos, dois seres diferentes. Por que faz Kardec faz essa pergunta? Por causa da questão da bicorporeidade. Porque, às vezes, né, o espírito ele se desdobra e aparece em algum lugar. E aí as pessoas já acreditam que ele tem dois corpos. Então, aquilo é desdobramento, nós já estudamos aqui. É a bicorporeidade, é a bilocação. Então, ele não anima dois corpos diferentes. Ele só tem um corpo, porque o espírito é indivisível, ele é uno, foi criado simples e ignorante. Qualquer dúvida é só a pessoa voltar e dar uma olhadinha na questão 115, que é uma questão que nós já lemos aqui inúmeras vezes. Deus criou, a resposta dos espíritos na 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples quer dizer uno, indivisível. Então, não tem dúvida mais sobre essa questão. 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material, né? E os espíritos respondem: é uma questão de palavras com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Porque existe na nossa linguagem, né, da nossa língua, aquela questão, né, a alma do mundo, a alma da natureza, né, a alma do poeta, a alma dos artistas. Existe, nós usamos a palavra alma muitas vezes como referência a uma série de coisas. Por isso que ele diz aqui, é uma questão de palavras. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, voltar um pouquinho na introdução do Livro dos Espíritos, introdução número 2. A introdução número 2. No final do 5º parágrafo. Introdução número 2, lá do Livro dos Espíritos. Aí a gente vai olhando, contando, final do 5º parágrafo. Todo mundo achou? Então tá lá, ó. Introdução número 2, lá no finalzinho do 5º parágrafo. Tá aqui dizendo assim, ó. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua
acepção vulgar. Ele está falando sobre a questão do sentido. Ele diz, por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós vive, reside e sobrevive ao corpo. Então, quando ele diz aqui que se deve pensar da opinião dos que consideram o princípio da vida material, não. O princípio vital é que dá a vida orgânica. Falamos sobre isso. Se o corpo tem vida orgânica, não é a alma que dá vida orgânica ao corpo. É o princípio vital, tá? O princípio vital. Tanto é que, se o espírito, por algum motivo, o que é raro, diz Kardec, abandona o corpo antes da falência dos órgãos, esse corpo pode continuar tendo vida orgânica, provando que não é o afastamento da alma que acaba com a vida do corpo. Se o espírito se afasta do corpo, vai embora, parte, é porque o corpo não mais pode manter o espírito. A morte, a partida do espírito, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é porque a falência física. Porque se o espírito puder, ele fica agarrado ali. Mas nenhum espírito pode habitar um cadáver. Nenhum espírito pode habitar um cadáver. Se todos os órgãos pararem, o espírito tem que partir. Agora, se por acaso, por algum motivo, o espírito partir, o corpo pode continuar com vida orgânica. Porque ele ainda tem o quê? Princípio vital. Então, se alguém perguntar, o corpo pode continuar a ter suas funções sem espírito? Pode, se ele tiver princípio vital. Agora, o espírito pode habitar um corpo sem princípio vital? Não. Não, ele não pode. Tá? Então, não é a alma o princípio da vida material. O princípio da vida material é o princípio vital. É ele que dá vida orgânica. Tá? 139. Espíritos, na questão 139. Essas questões, gente, nós temos que deixar muito bem clara essa questão do princípio vital, tá? Para a gente não ficar falando coisas equivocadas. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, né? Alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Pela frase, a gente já vê que é coisa da filosofia, né? Uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? E ele diz, não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras. Porque não tens uma palavra para cada coisa. A gente não tem uma palavra para cada coisa. Como diz outro, a coisa é tão pobre que às vezes a gente usa a mesma palavra para significar várias coisas. Aí a gente vê qual é o sacrifício do cara que vive no outro país e tem que aprender o português. Né? Que tem que... Por exemplo, você quer ver um exemplo? Me vê uma palavra aqui. Sombra. O que é sombra? Eu estou andando no sol, o sol bate no meu corpo e aparece uma sombra, não aparece? Aparece a minha sombra. Mas quando eu digo assim, os espíritos do mal estão cercando aquele homem, querem arrastar aquele homem para
para a tentação. Ou então eu digo assim, ele está tão aborrecido, só pensando em besteiras. O que a gente fala? A sombra o envolveu. A sombra o envolveu. Ou então você diz assim, e são palavras da sombra. Quando alguém está falando alguma coisa que vai de contra os ensinos de Jesus, a gente diz o quê? Isso é a sombra se manifestando. São palavras da sombra. Então a gente usa a palavra sombra para se referir aos espíritos do mal. São as sombras, é a palavra da sombra. E ao mesmo tempo a gente usa a sombra para falar sobre, né, aquela imagem dupla da pessoa. E também tem a sombra, maquiagem. Não é verdade? Tem a sombra, maquiagem. Aí o cara diz assim, não, a sombra do mal, até dito, porque a nossa sombra normalmente ela é escura, né? Ela é negra, ela é cinza, é uma coisa escura. Tudo bem. O mal, chamar de sombra, eu comparo a coisa escura. Mas a sombra do olho que pode ser vermelha, rosa e amarela. Não é branca. Tem sombra branca. Aí o cara chama de sombra também. Aí o sujeito que está aprendendo a falar português se complica. Porque a gente está usando a palavra sombra para ter três coisas. Para falar da sombra do nosso corpo, para falar sobre o mal e para falar da maquiagem, usando a mesma palavra. É complicado, é isso que os espíritos falam aqui. Estou reclamando. Por que vocês não têm uma palavra para cada coisa? E não temos. Então você tem que aprender, além de aprender a falar o português, você tem que aprender a saber usar a palavra na frase dentro do texto, para que ela não fique fora do contexto. Você tem que saber quando vai usar aquela palavra, como é que aquela palavra fica ali adequada. É complicado, né? É isso que ele está falando aqui. E aí tem uma nota de Kardec, onde ele diz assim, o vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nesta acepção, se pode, com acerto, dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo, né? Então, a alma é o princípio da vida, né? Então, você pode dizer que é como uma centelha anímica. Essas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser, ele está falando do fluido universal, absorve uma porção e que após a morte volta à massa de onde saiu. Porque tudo que foi retirado do fluido universal, quando aquilo se desagrega, volta à fonte, que é o fluido universal, certo? E aí tudo bem. Essa ideia, de nenhum modo, exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Então, também você pode usar a palavra alma para o ser inteligente. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Todo mundo está conseguindo me ouvir? Né? É porque a Denise falou que houve uma interrupção, né? Teve uma interrupção. Mas cortou muito. É porque aí tem que ver direitinho isso aí.
Então, eles falaram de acordo com o modo, porque aplicavam a palavra, e com as ideias terrenas que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Então, ele está dizendo aqui, porque Kardec faz a seguinte pergunta: alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Então, Kardec está dizendo aqui que esses espíritos que deram essa definição da alma ser uma centelha anímica emanada do grande todo, eles fizeram isso porque são espíritos que ainda trazem com eles as ideias que eles tinham quando estavam encarnados. Entendeu? Então ele diz aqui, ó, dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo porque aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Eles não falaram que a alma é um ser imaterial, individual, como diz Kardec, os espíritos da introdução, porque eles são espíritos que ainda pensam como nós, ainda usam a alma para falar de vários sentidos diferentes. Então, eles ainda trazem essa ideia de que quando eles eram encarnados. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívoco e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Então, Kardec, aí tem uma notinha lá, nota de Allan Kardec, veja a introdução, a explicação sobre o termo alma, parágrafo 2, né? Introdução número 2. Então, é aquilo que Kardec está querendo colocar para a gente. Cuidado para não se perder com essa palavra alma. E aí ele disse assim, alma, você só deve usar a palavra alma quando você quiser se referir ao ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então, por isso que você deve usar a palavra alma para se referir ao encarnado. Ele diz aqui, o ser imaterial, individual, que em nós reside, que está habitando o nosso corpo. Lembra do complexo? Espírito, perispírito, corpo físico. Usa a palavra alma quando você estiver falando desse complexo, que é o ser imaterial, tá? Que está habitando, residindo num corpo. E que depois que esse corpo morre, ele vai embora. Ele sobrevive ao corpo. Usa alma para isso, o termo alma aí. Agora, quando você quiser usar a palavra espírito, usa para o desencarnado. Para você não passar por confusão. É o que ele está querendo dizer. Porque já que muita gente fala, a alma da natureza, a alma dos animais, a alma não sei de quê, usa a palavra alma para se referir ao espírito quando ele está no complexo. Que complexo é esse? É espírito, perispírito ou físico? Alma, com letra minúscula. A não ser, claro, se ela vier do início da frase. Aí é letra maiúscula. Mas se você estiver escrevendo uma frase, vai escrever alma com letra minúscula para falar do ser encarnado. Desencarnado, espírito com letra maiúscula. Aí ninguém se enrola. É isso que ele está querendo dizer. Você vai ter duas palavras diferentes. Duas palavras. Porque se você diz assim, ó, eu digo assim, ó, ontem eu estava no meu quarto e de repente surgiu através da porta uma alma. Aí todo mundo vai dizer assim, meu Deus, você ficou assustado, né? O fantasma disse, não, foi a minha mãe, encarnada, foi a minha mãe.
aquela alma, né? Ou então foi a minha mulher. Do amor, não, tá viva aquela alma que me persegue. Entendeu? Porque se o cara vai usar a alma para falar do encarnado e do desencarnado, como é que você vai saber quem é quem? Como é que você vai saber? Aí o outro diz assim, aquele espírito vive me perseguindo. Nossa, seu avô que morreu? Não. É aquele espírito de porco do meu marido. Entendeu? Então, Kardec diz, usa uma palavra para cada coisa. Alma, com letra minúscula, é o complexo. O ser imaterial que em nós reside, formando o complexo. É o sujeito encarnado. E o espírito para o desencarnado. Aí não tem erro. Não tem erro. Todo mundo vai saber do que está se tratando. E não vai ter problema, não vai ter engano, tá? Como eu passei uma vez, né, um curso, a companheira começando a falar, meu marido foi embora, meu marido me abandonou, e ela depressiva, triste, chorando, ele foi embora, ele me deixou, eu e minhas filhas, não sei o quê, e né, pá. E eu e os companheiros do curso, né, quando terminou o curso, vamos consolá-la, minha amiga, é assim mesmo, né? Às vezes o casamento não vai tão longe assim, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Se o companheiro não estava feliz ao seu lado e decidiu ir embora, respeita. E todo mundo falando, e ela calada. Daqui a pouco ela vira pra gente, não, gente, meu marido não me abandonou, não, ele morreu. Aí ficou todo mundo. Porque ela falava como diz o companheiro, do defunto, como se estivesse vivo. Até o prato da mesa, ela colocava para ele todo dia. Dia do aniversário dele, ela comprava bolinho e presente. E ela falou tudo isso pra gente. A gente tá pensando que o homem tá vivo. O homem já tinha morrido. Mas ela, entendeu? Vivia assim. Essa coisa é terrível. Né? Então, Kardec, por isso que os espíritos dizem, tem uma palavra para cada coisa. Facilita muito o entendimento e ninguém se confunde. Vamos dar uma olhadinha agora na questão 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantos são os músculos, porque nós temos músculos, né? Para cada coisa, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Aí, novamente, os espíritos falam, ainda isso depende do sentido que se empreste a palavra alma. Se entende por alma o fluido vital, o princípio vital, essa teoria tem razão de ser, quando o sujeito diz, né? A alma, o princípio da vida, aquela coisa que nós falamos da centelha aqui. Se entende por alma o espírito encarnado, errônea, essa ideia de que a alma se subdivide. Nós já aprendemos que a alma não se subdivide, não é verdade? Nós não temos músculo da face, músculo do pescoço, músculo do braço, músculo da perna. Não temos vários músculos? Então ele quer saber se a alma se subdivide assim. Diz que não, claro que não. Né? Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele, o espírito, imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, que é o princípio vital, sem que para isso se divida. É porque as pessoas acham, aquele povo lá do antigamente, que não estudava, o pessoal achava o seguinte, que a alma, ela se subdividia. Então, uma parte da alma ficava na cabeça, uma parte da alma ficava nos membros,
superiores, uma parte da alma ficava nos membros inferiores, uma parte da alma ficava no tronco. Ela achava que a alma se dividia pelos órgãos do nosso corpo, entendeu? Então você tinha uma porção de alma dentro de cada parte do seu corpo. Ora, se meus braços se movimentam, é porque tem uma parte da alma nos braços. Não é assim dos músculos, não é? O que faz com que meu braço se movimente? Os músculos do meu braço. O que faz que as minhas pernas se movimentem? Os músculos da minha perna. Tanto que a gente, quando vai fazer lá para academia, a gente não vai fazer aqueles exercícios para fortalecer os músculos. Tem exercícios para os músculos dos braços, que dói pra caramba, né? Você tem que fazer aquele exercício até sentir o músculo queimar. É horrível. Tem os exercícios para os músculos das pernas. Nós temos músculos em toda a parte do nosso corpo. Então as pessoas achavam que a alma, ela se subdividia dentro do corpo. Era o pensamento do pessoal antigo. O pessoal pensava assim. Então, ele está dizendo, se você está usando a palavra alma de forma filosófica, tudo bem. Agora, se você entende essa alma habitando cada parte do corpo, se dividindo como os músculos do corpo se dividem, é errado. Porque a alma não se divide, tá? O espírito, ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido, do princípio vital. Então, o corpo tem princípio vital, tá? O corpo. O espírito age sobre esse princípio vital, que faz com que aquele órgão se movimente, tá? Deu para entender? Porque antigamente o pessoal pensava assim. O pessoal pensava assim. Né? Por exemplo, por que muitos cientistas lá no passado não acreditavam na alma? Porque quando eles abriam o corpo, eles não encontravam a alma. Então eles não acreditavam que nessa teoria de alma, espírito, acreditavam que o corpo tinha um movimento ali. Então, quando eles abriam o corpo, cadê a alma? Não encontrei a alma. Então, tinha essa ideia, né? Não encontrou a alma, não existe alma. Então, eram aquelas teorias antigas. Até hoje, os cientistas, uma grande parte dos cientistas, não são materialistas. Alguns não acreditam. Não acreditam. É alguma coisa que eles também não sabem explicar, que faz com que o corpo tenha essa expertise toda. Mas eles não acreditam. Eles não veem alma. Né? 140A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição que Kardec colocou lá. Teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos. Alguns espíritos falaram isso. Então Kardec insistiu. Mas tem espírito que fala isso pra gente aqui. Aí olha a resposta dos espíritos. Os espíritos ignorantes. Entendeu? Porque Kardec disse, entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Que definição? Que a alma era subdividida em tantas partes quanto são os músculos. E presidindo assim a cada uma das funções do corpo. E aí os espíritos dizem, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito que ela causa. Por quê? Ver o braço movimentar. Então ele dizia que uma parte da alma estava no braço. Se aquele braço, de repente, parasse de se movimentar, a alma abandonou o braço. Aí o Kardec falou, mas
Por que se o encarnado fala isso, tudo bem, mas tem espírito dizendo isso. Aí ele diz assim, os ignorantes. Porque a gente tem que lembrar, gente, que o homem encarnado pode ser ignorante e os espíritos também podem ser ignorantes. Não é porque o cara é espírito que ele sabe tudo. Tem espírito por aí que sabe muito, muito, muito menos do que a gente. Por isso é que os amigos espirituais e João Evangelista dizia, gente, não creais em todos os espíritos. Não é? Porque tem espírito por aí também, leviano. Não tem encarnado vigarista? Vou usar o termo bem, né? Não tem encarnado 71? Não tem encarnado que quer ludibriar todo mundo? Tem desencarnado também. Tem desencarnado também. Por isso, volta João a dizer, irmãos, não creais em todos os espíritos. Porque tem espíritos que são ignorantes, não podem dar uma resposta verdadeira, e tem espíritos ignorantes, mas que querem dizer qualquer coisa. Adoram dar uma resposta. Se está certo ou está errado, não interessa. Eles querem responder. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? E aqui tem uma nota de Kardec que diz assim, a alma atua por intermédio dos órgãos. E os órgãos são animados pelo fluido vital, que é o princípio vital. Fluido vital, princípio vital é a mesma coisa, gente. Então, a alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital ou princípio vital. Kardec gosta mais da palavra princípio vital, tá? Que por eles se reparte. Ele vai usar poucas vezes a palavra fluido vital. Que por eles se reparte pelos órgãos. O princípio vital se divide, se reparte, se espalha pelos órgãos, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Então, o princípio vital, o fluido vital, vai se concentrar em maior abundância nos órgãos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, muitas vezes, não vai proceder desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Quando ele diz essa explicação, é aquela explicação que está lá, da subdivisão. Ele está falando sobre isso. Tá? Essa explicação que o Kardec diz que tem alguns espíritos que dão, que a alma se fraciona, não procede, desde que se considere a alma, né? A alma, o espírito que habita o corpo durante a vida. Então, quer dizer, se você está querendo dizer que a alma, essa alma, é o espírito que está habitando um corpo, essa história não procede, da subdivisão. Tá? Então, é isso. Você vê que ele fala 3 ou 4 questões sobre a mesma coisa. Por quê? Porque essa questão aqui da alma subdividida, a alma fracionada, a alma que dá vida ao corpo, é muito falada até hoje no movimento espírita, de forma equivocada. Tá? De forma equivocada. Porque as pessoas dizem, a alma deu vida ao corpo. Errado. A alma não dá vida ao corpo. Vida, e ainda fala vida de forma errada, porque é vitalidade. A alma não dá vitalidade ao corpo. Quem dá vitalidade ao corpo é o princípio vital. Tá? Então, ele insiste nessa pergunta para ficar bem esclarecido.
para ficar bem esclarecido. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? Tudo que ele está falando são as teorias que ele escuta as pessoas falarem. Ele está aproveitando a oportunidade para tirar todas as dúvidas. Aí, o que nós faríamos também, se a gente tivesse a oportunidade de um espírito para responder nossas perguntas, né? E como ele tem um compromisso com a verdade, muitas vezes ele vai repetir perguntas, trocando, às vezes, as palavras até de lugar. Aí os espíritos percebem e dizem para ele: você já está perguntando isso novamente? Mas eu já te respondi isso. De vez em quando eu dou uma bronquinha nele. Porque o Kardec, ele é assim. Quando ele sabe que um tema é meio complicado e que as pessoas se enrolam muito nesse tema, ele faz a mesma pergunta 3 vezes, usando palavras diferentes. Entendeu? Para ver se ele pega alguma coisa diferente ali. Mas os espíritos percebem e vão em cima dele muitas vezes. Aí, ó, quando ele perguntou, olha o que ele perguntou. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião, quer dizer, uma teoria, dos que pretendem, alguém andou falando isso, que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? Os espíritos respondem: a alma não se acha encerrada no corpo, presa no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro. Aí a nossa lâmpada, tá, gente? Tá lá, você acende a luz, o que aconteceu? A luz se irradia de tal forma que ilumina todo o ambiente, né? Como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que a alma exterior é com esse sentido, porque como ela se exterioriza, ela irradia, ela passa através do corpo, não passa? Ela passa através do corpo. Por exemplo, a luz, se acendeu a lâmpada, não iluminou todo o ambiente, ela se irradiou. Se ela não se irradiasse, você ia ver aquela luzinha só dentro da lâmpada e tudo em volta escuro. Então, ela diz aqui, nesse sentido, se pode dizer que a alma é exterior, porque ela irradia como a luz que ilumina tudo. Aí ele diz aqui, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. Então, a alma nunca cobre o corpo. Ela não cobre o corpo. Ela é uma irradiação. Como a luz, que ao ser acender a lâmpada, ela irradia, ilumina todo o ambiente. Ela não cobre o ambiente, ela irradia, tá? A alma tem 2 invólucros, um sutil e leve. É o primeiro, a qual chamas, olha aqui, ele falou para o Kardec, ao qual você chama pelo Espírito. Ele não disse assim, olha como a gente tem que prestar atenção na frase dos Espíritos. Eles não dizem assim, a alma tem 2 invólucros, um sutil e leve. É o primeiro, é o perispírito. Se eles dissessem é o perispírito, eles estariam o quê? Confirmando a palavra perispírito. Mas eles não disseram é o perispírito. Eles disseram é o primeiro ao qual chamas, quer dizer, o que você diz, esse nome que você inventou. Eles não dizem que o nome é perispírito, porque eles não concordam com esse nome. Eles acham que o nome perispírito está bem longe do que seja esse corpo. Mas,
Parece, eu já ouvi uma pesquisa que os espíritos só vão usar o nome perispírito na codificação 6 vezes. Mas e como eles não deram outro nome, acabaram, deixa ficar esse mesmo aí. Deixa ficar esse mesmo. Mas eles não concordaram com o nome. Mas como não apareceu outra, deixa ficar isso. Então eles colocam bem claro aqui. É o que chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios. Por isso que ele diz assim, e o que em nós reside. Como germe em um núcleo, já o temos dito. Tá? Então a alma, ela tem 2 envoltórios. Ela não cobre nada. Ela é que tem 2 envoltórios. Percebeu o que ele quis dizer? Ela não cobre, ela irradia, ela não cobre nada. Mas ela, a alma, tem 2 envoltórios. O perispírito e o corpo físico. Porque alma é o vocábulo que Kardec vai utilizar para representar o ser imaterial que está na carne. Então, ele tem que ter 2 envoltórios. O perispírito, que é o primeiro, e o corpo físico, que é o segundo. 142. Que dizeis dessa outra teoria? Ó, Kardec está dizendo, ó, o povo fala. Então, eu vou pegar tudo que o povo fala. É o que ele está fazendo. Ele está querendo assim, vamos derrubar tudo que o povo fala. O que for certo, vocês vão ter que dizer. O que for errado, vamos derrubar. Então, isso aqui. Que dizes dessa outra teoria? Segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida. Porque o povo dizia o seguinte, a criança nasce, a alma é de um jeito. Conforme a criança vai crescendo, a alma também vai crescendo. Era o que o povo dizia. Aí eles dizem, o espírito é mundo, questão 115. Criado simples. Está todo na criança. Que o povo dizia que a alma, tipo assim, a alma entrava no corpo da criança em conta-gota. Entrou um pouquinho, criança cresceu, vem mais um pouquinho de alma. A criança cresceu mais um pouquinho, vem outro pouquinho de alma. Eles disseram, não. É a alma inteira que entra de uma vez só. É a alma inteira, podemos dizer assim, né? O espírito é uno, está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma, braços, pernas, fígado. Por isso que ele fala, a alma ou instrumentos das manifestações da alma. Nossos membros, né? Nossos 5 sentidos, ouvido, boca, tudo isso aí, são órgãos, tá? Ele está todo aqui, por exemplo, meu fígado. Desde que eu me formei, eu tenho fígado. Ah, é só um pedaço do meu fígado que, quando a criança nasce, ela só ganha um pedaço do fígado? Não, é o fígado inteiro. É o pulmão inteiro. É tudo inteiro. Que vai se desenvolver com o corpo. Mas está tudo lá. O fígado dele é aquele. Que vai se desenvolver com o corpo, mas é o fígado dele. O coração é o coração dele, está lá, o coração. Não está só metade do coração. Ah, é pequenininho, só tem metade do coração. O coração vai assim, a outra metade vai vir depois. Não é assim, tá? Então, isso aqui, o espírito é uno, está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumento das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam efeito pela causa. Quem cresce são os órgãos.
com os braços, as pernas, a cabeça, a língua. Os órgãos é que crescem, se desenvolvem, tá? Mas a alma está inteira. A prova disso é que quando, né, o corpo está se desenvolvendo no útero da mãe, o espírito está pleno e ele pode odiar ou amar. Já estudamos isso aqui. E já estudamos que esse espírito que já está ligado, ele não está no corpo, ele está ligado ao corpo, ele é tão pleno que se ele ficar com raiva ou se revoltar, ele pode fazer com que aquela gestação se finde. Lembra que já estudamos isso? Se ele não quiser reencarnar, ele pode provocar um aborto. E ele pode também, como já estudamos aqui, no caso da mãe, como aquele caso da história do André Luiz, que ele desconfiou que ela ia fazer o aborto. E quando ele percebeu que ela ia fazer o aborto, ela já estava no hospital, ele ficou com tanto ódio, assim, ela vai me matar, quer dizer, vai matar o meu corpo, mas eu levo ela comigo. E ela morreu durante a cirurgia lá, durante o ato do aborto. Ela morreu. Ele forçou tanto a barra. Aí o pessoal diz assim, e a espiritualidade? Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então eu pergunto, essa alma é bebê, inocente? Se ela pensa isso, entendeu? Se ela odeia, claro que não. Está inteirona lá, inteirona. Ela vai ter um esquecimento temporário por causa do reducionismo, que é uma das propriedades do perispírito. Conforme vai se aproximando a data do nascimento, o reducionismo vai se tornando, né, cada vez mais intenso, para que ela passe pelo esquecimento, que nem sempre é total. Lembra da Regina? Lembra da Regina? Né? Lá do Diversão dos Carismas. Mas ela está inteirona ali. Voltando aqui, 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Olha Kardec fazendo a mesma pergunta que já fez antes. Por que todos os espíritos não definem? Quer dizer, não falam a mesma coisa, né? Não tem o mesmo definição para a palavra alma. E ele diz aqui, os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Olha na questão 140 o que ele falou. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ignorante. Aqui ele fala, responder a mesma coisa. Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. São individualidades, cada um tem um tipo de conhecimento, um nível de conhecimento, como nós. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São algumas crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras, que gostam de perguntar. É o famoso espírito que, se você perguntar alguma coisa, ele nunca vai dizer, eu não sei. Ele vai tratar de dar uma resposta. Ele é vaidoso. Pseudo-sábio é vaidoso. Dizer que não sabe, como é que eu fico? Então ele vai dar uma resposta. Como tem muita gente por aí. Não é? Então aqui, ó. Que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Para todo mundo dizer, nossa, esse cara é uma enciclopédia. Não tem gente que fala assim, do companheiro encarnado? A gente foi uma besteira danada. Mas ele floreia. Os espíritos são a mesma coisa. Depois, os próprios espíritos, esclarecidos,
podem exprimir-se em termos diferentes. Também tem isso. Às vezes a gente que não entende. Às vezes os espíritos esclarecidos usam, para explicar alguma coisa, formas diferentes. É como um professor que vai dar uma aula e, de repente, ele usa uma forma, uma pedagogia, tem um estilo, o outro tem outro estilo, o outro tem outro estilo, tá? Cada um tem a sua didática, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo. O que ele quer dizer? Quando se trata de espíritos superiores, espíritos sábios, eles podem dar, na hora de dar a sua explicação, usar termos diferentes, mas a resposta será a mesma, a verdade. Ele pode seguir um caminho, ele pode usar um exemplo diferente do outro, mas no final ele vai estar falando a mesma coisa que o outro. Às vezes a gente você vai buscar a explicação de um fato com Emmanuel usa um termo, aí você vai usar outro com Paulo de Tarso, você vai pegar outro com Joana de Anjos, cada um tem sua forma de falar, mas se você analisar o conteúdo, é o mesmo. Entendeu? Eles vão dizer a mesma coisa com palavras diferentes, porque são individualidades. Aí ele diz aqui, entretanto, é substancialmente, o valor é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, às vezes, o Espírito, para facilitar para a gente, eles têm que usar exemplos, figuras, quase tem que desenhar. E aí, cada um vai dar a sua explicação para facilitar para a gente. 144. Que se deve entender por alma do mundo. Aí, ó, é outra forma que o povo usa a palavra alma do mundo, né? Aí os espíritos dizem, o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Isso aqui, alma do mundo, é um termo filosófico. Mas você não pode levar a palavra alma do mundo ao pé da letra. Ah, tem uma alma do mundo? Não, isso é no sentido figurado, gente, né? Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a terra é atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados. Então, quando você fala o conjunto dos espíritos que trabalham para o Senhor, aí eles falam, a alma do mundo, né? Que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Então, na realidade, quando você ouvir escrito alguém falar a palavra alma, você tem que saber em que contexto ela está inserida. Entendeu? Porque se você tirar a palavra alma do contexto dela, vai ficar complicado. Então você tem que ler a frase, porque às vezes acontece assim. A pessoa diz assim para você, fulano, o que é isso? Aí você para e diz assim, deixa eu ler o texto. Não sei se já aconteceu com vocês. Deixa eu ler o texto. Aí quando tu lê o texto, aí você diz, é isso. Porque às vezes o pessoal diz assim, você sabe o que é isso? Aí você diz assim, por quê? Porque ele tirou a palavra do contexto. E quem tira uma palavra do contexto é porque tem um pretexto. Então, às vezes a pessoa diz assim, você sabe o que é isso? Aí você diz assim, sei não. Mas peraí, deixa eu ler aqui. Aí quando você lê o texto todo e aquela palavra dentro desse contexto, você sabe o que é. Às vezes você não sabe nem o significado dela, mas quando você lê o texto,
Você diz, ele está dizendo isso. Por quê? Porque você leu a palavra inserida dentro do contexto. Aí você vai saber o que é a alma do mundo, o que é a alma da natureza, o que é a... Você tem que ler o texto. A palavra sozinha fica complicada. Entendeu? 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Então ele fala, gente, ao longo do tempo os homens falaram tanto, né? Tantos filósofos e nenhum deles chegou ao conhecimento da verdade. E aí os espíritos respondem, esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Aí você tem Buda, você tem Sócrates, você tem Platão, não aparecem aqui, né? Quando a gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu ver se eu acho aqui o Evangelho. Está lá na introdução do Evangelho, vocês não precisam pegar não. Lá na introdução do Evangelho, está assim, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Na introdução, tem as notícias históricas. Depois, você vai ver. Deixa eu ver aqui, que o meu está longe ainda. Ele vai falar de Platão, ele vai falar de Sócrates. São esses precursores. Pitágoras. São aqueles homens que lá do passado falaram sobre isso. Aí nós vamos encontrar Moisés, Abraão. Então ele está querendo saber isso. Que esses filósofos antigos, Sócrates, Platão não são filósofos, né? Tem os filósofos ainda pré-socráticos, que falaram tanto sobre tanta coisa, por que eles não chegaram ao conhecimento da verdade? Aí os espíritos dizem, esses homens lá do passado, os pré-socráticos, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, Moisés, Abraão, Jacó, Elias, Jeremias, esses caras todos, eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. Então, muitos deles achavam que aquele pensamento que eles estavam tendo era verdade, mas era apenas o que eles entendiam como verdade. E muitas vezes era equivocado. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis, não é? Então, nós vamos ter Copérnico, nós vamos ter Galileu, porque antes, os que seguiam Ptolomeu diziam que a Terra era o centro do universo. Não é isso? Estava errado. Aí vem Copérnico, se eu não me engano, se não for, mas é Copérnico, que vai dizer que o Sol é o centro do universo. Aí já deu uma confusão danada. Mas ele estava totalmente certo? Não. Mas ele já tirou a Terra do negócio. Não é? O Sol é o centro principal da nossa galáxia. Mas não é do universo. Ele deu uma escorregadinha aí. Ainda mais o nosso Sol, né? O Sol de quinta grandeza. Mas já mudou o entendimento. A Terra não é o centro do universo. O Sol é o astro que está no centro da nossa galáxia, mas não no centro do universo. Mas ele já mostrou uma visão diferente. Uma visão diferente. Entendeu? Eu vou só
confirmar aqui, deixa eu ver aqui, ó. Só para a gente confirmar o que é o certo. Porque ele não vai, né? Deixa eu ver aqui. Procurando aqui rapidinho. Vamos lá. Ele foi um matemático, astrônomo, médico e cônego da Igreja Católica. Ah, isso mesmo. Ele diz aqui, ó, a teoria heliocêntrica que reposicionava o Sol, né, no centro. Então, ele já vai trazer, vai derrubar a teoria do Ptolomeu. Então, aí a gente já vai vendo que o Ptolomeu, que foi, a teoria dele foi seguida pela Igreja Católica durante muito, muito tempo, gente. Muito, muito, muito tempo, tá? Então, tá aqui. Ele mostrou como é que ocorrem as estações do ano. Então, já é um avanço, veio modificando totalmente a ideia de Ptolomeu. Deixa eu só ver o outro aqui. Só um instantinho aqui. Né? O Galileu fundamentou cientificamente a teoria heliocêntrica de Copérnico, desmistificou lendas, estabeleceu princípios e causou uma renovação na história da ciência. Então, um vem ratificando, corrigindo o outro, tá? Então, é assim que acontece. Esses são os precursores. São aqueles que o próprio Einstein também, hoje, algumas de suas teorias são analisadas, algumas corrigidas em algumas coisas. É assim que funciona. Então, eles não poderiam deter toda a verdade, como Kardec pergunta aqui. Porque eles não chegaram ao conhecimento da verdade. Eles eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram em algumas coisas, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando pró e contra. Demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades, que o estudo comparativo torna apreensíveis. 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita. Então, Kardec lá, ó. Se a alma tem no corpo sede determinada, se a alma se localiza em alguma parte do corpo. Eles dizem não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Quando os espíritos falaram isso, cuidado para a gente não levar isso ao pé da letra. Porque, olha só, olha a pergunta de Kardec. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Ela está presa em alguma parte do corpo? Eles dizem, não, não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça. Ao passo que ocupa principalmente o coração,
naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Essa resposta aqui é uma resposta carregada de um simbolismo. Porque se eles dizem que a alma não tem sede determinada, não está presa a uma parte determinada do corpo, está na cara que essa resposta está cheia de simbolismo. O que eles queriam dizer é o seguinte, esse simbolismo era para explicar a questão da inteligência e do sentimento. Então, aquele que é muito bom, que é muito caridoso, é como se a alma estivesse situada no coração. Aquele que é muito inteligente, parece que a alma está situada no cérebro. Então, é uma resposta cheia de simbolismo. Porque a gente sabe que a alma, ela irradia por todo o corpo. Então, quando ele fala isso, aí tem aquele também que diz, nossa, esse cara é ranzinza. A alma está no estômago. Não tem um jeito que diz assim? Está no fígado, não é? Não tem gente que fala isso? Nossa, o cara é amargo, o cara é o fígado desse cara. O cara, a alma dele está no fígado. E aquele cara... É isso. Então, eles usam simbolismo para responder. Mas a gente sabe que a alma não tem uma localização física no corpo. Ela irradia por todo o corpo. 146A, última pergunta. Que se deve pensar da opinião? Novamente, ele voltou para o simbolismo, para as teorias. Novamente, ele voltou para falar das teorias, do que o povo está falando na rua. Olha aqui. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam do que considera o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou o princípio vital. Entendeu? Porque, às vezes, a pessoa tem um certo órgão do corpo que tem muito princípio vital. Então, por alguma coisa, aquele órgão do corpo do sujeito tem mais potência, ou o cara é mais elétrico, é porque, de repente, uma certa parte do corpo dele tem muito princípio vital. Aí o pessoal acha que a alma está ali, naquela parte do corpo dele, porque uma área do corpo dele tem muito princípio vital. Então, ele diz aqui, pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais da inteligência e morais. Aí é que o povo diz que a alma está no cérebro porque o cara é muito inteligente, ou está no coração porque o cara é muito sentimental, né? Dá a entender como se fosse uma localização. Mas, na realidade, quando eles dizem que a alma está num órgão do corpo, é porque, às vezes, aquele órgão tem muito princípio vital. Então, o cara, o cara é muito agitado, sei lá, alguma coisa do corpo dele que dá a ele uma capacidade maior. Aí o cara dizem que a alma está localizada ali, mas não é. Ali é o princípio vital. Tá? Então, Kardec, você vê, nós encerramos aqui a nossa última aula do ano, né? De 2021. Mas lembrando para vocês isso, que é isso que Kardec ele quis fazer com essas perguntas, que às vezes podem ter parecido bastante repetitivas, mas que Kardec sabia
que muita gente tem ideia equivocada dessas questões sobre alma, perispírito, tudo isso. Então, ele insistiu para tirar todo tipo de véu sobre isso. Então, quando a gente tiver, de repente, assistir uma palestra ou escutar alguém falando alguma coisa sobre isso, não quer dizer que você vai interromper a pessoa e corrigir, mas você, na sua cabeça, já vai... Por exemplo, tem um livro muito bom de uma escritora paulista, já até desencarnou. Essa mulher foi uma sumidade aqui na Terra. E dirigiu grandes instituições espíritas, tudo mais. Mas tem um livro dela que eu estava lendo uma vez, onde ela dizia que o espírito, quando chega ao estágio de espírito puro, ela usou a expressão, perde o seu perispírito. Está errado. Está errado. Livro dos Médios, questões 54 e 55. Está lá. O espírito jamais, nunca perde o seu perispírito. É que o perispírito dele, às vezes, fica tão sutil, né? O corpo mental, que parece que não tem. Mas a expressão que ela usou, perde, fica aí. E tem muita gente, né? Tem muita gente que repete essa frase no movimento espírita. Então tá aqui, ó, só para a gente tirar a dúvida, certinho como os espíritos falam. Entendeu? Então você escuta. Eu vou cancelar a obra dela? Não, a obra dela é maravilhosa. Mas tem essa observação. Então tá aqui, ó. Eles dizem aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Onde está para ler para vocês. Aqui, ó. No final da questão 54. Por hora, do Livro dos Médios. E por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, olha só, quer durante a sua união com o corpo, quer dizer, quer o espírito esteja encarnado, quer depois de separar-se deste, depois de ter ido embora, depois de estar no plano espiritual, a alma nunca, a alma aqui no sentido de espírito, nunca está desligada do seu perispírito. Aí a pessoa diz assim, ela falou dos espíritos puros. Espírito puro não é uma alma? Né? Saindo até daquela metodologia do Kardec, que alma e espírito é a mesma coisa, a gente sabe. Kardec usou esse termo alma para o encarnado para facilitar para a gente. Mas a gente sabe que alma e espírito é a mesma coisa. Está lá. Última frase da questão 54. A alma nunca está desligada do seu perispírito. Então você não pode dizer que o espírito puro perde o perispírito. Não pode dizer. Porque no Livro dos Médios diz isso. E na 55, aqui, ó, ele diz aqui, de sorte, 55, que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito. E não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. É homem, quando ele fala homem, tem que dizer encarnado. É homem, tem que ter corpo físico.
Não existe encarnado sem corpo físico. E, da mesma forma, não tem espírito sem perispírito. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? É isso que ele está dizendo. E ele diz aqui, porém o perispírito, só por só, não é o espírito. Né? Perispírito não é o espírito. Do mesmo modo que só um corpo não constitui o homem. Para ser homem, tem que ter um espírito habitando o corpo. Porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem. O agente é o instrumento de sua ação. Então, ele diz aqui, o perispírito é parte integrante do espírito. A alma nunca está desligada do seu perispírito. Então, quem disser que o espírito puro perde o perispírito, não leu a questão 54 e 55 de O Livro dos Médiuns. Porque Jesus é espírito. Entendeu? Então, quando ele diz aqui, o espírito, o perispírito é parte integrante do espírito, espírito, todos, desde o mais imperfeito ao Cristo dos ápices, é espírito. Criado, simples, ignorante, tem perispírito. Ah, mas o perispírito dele é o perispírito. Aí é outro departamento. É tão sutil que parece que não tem. É outra, parece que não tem. Pareceu uma coisa, mas tem. E eu já cansei de ouvir espíritas dentro da casa espírita falar isso. Como uma vez eu estava dando uma aula aqui há um tempo atrás, um ano atrás, e o companheiro disse, espírito, Jesus não tinha perispírito. Se é Jesus aquele, filho de Maria, tinha sim. Tinha sim. Tinha sim. Tá? Então, daí a importância da gente saber. Porque aí você já sabe. Opa, o companheiro está falando uma coisa equivocada. Isso não quer dizer que o livro dele não preste. Você tira aquilo, como diz Paulo, o que diz Paulo? Conheça tudo e retende o melhor. Aquilo não inutiliza a obra. Mas o companheiro se equivocou. Aí você pensa, quem não erra? Só os pseudo-sábios, que diz que não erra. Todos nós nos equivocamos. Agora, nós estudamos para quê? Para detectar o erro. Opa, isso aqui está equivocado. O companheiro falou uma coisa equivocada. Logicamente, quem vai interromper o companheiro para corrigir? Mas aí você sabe, você não vai sair repetindo aquilo por aí. Que espírito puro, que Jesus não tinha perispírito. Ele não tinha perispírito como o meu. Se você disser, não tem perispírito, eu concordo plenamente. Ele não tinha perispírito como o meu. Isso ele não tinha, não. Mas que ele tinha perispírito, ele tinha. Aquele em acordo com o espírito dele. Entendeu? Como o meu não tinha, não. Mas que ele tem um perispírito, ele tem. Porque está lá no Livro dos Médiuns. E não tem, assim, uma observação, com exceção de Jesus. Não está essa observação lá. Tá? Então a gente tem que estudar para detectar isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário? Estamos encerrando o nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos. Tchau. Está tudo muito bem esclarecido. Não, a gente não pode falar besteira mais. Não tem como. Não tem como. Porque você puxa a orelha da gente. E quem está puxando é Kardec. Você vê que ele sempre via assim, tem gente dizendo isso, tem gente dizendo aquilo. Então, são coisas que as pessoas diziam. E ele trouxe tudo. Vou esclarecer aqui. E mesmo assim, tem gente que continua repetindo aquilo que Kardec falou. Tem gente que continua repetindo essas coisas.
Porque às vezes passa batido o estudo, né, o Rose? Fazendo assim no miudinho, não escapa nada. Eu vou colocar uma coisa aqui, eu não ia colocar, não. Mas tem 5 minutinhos aí, eu vou colocar. Cuidado! Existe no Livro dos Espíritos, que isso é um espetáculo, questão 104, que última frase da questão 104 diz assim, ó. Questão 104. Última frase. Vocês leem a questão toda, eu só vou pegar a última frase. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, nos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Às vezes, você encontra textos, vídeos, mensagens com bonitas verdades. E lá, no meio delas, você encontra mentiras, coisas negativas. Aí o sujeito, a verdade que está ali, está bonita, está reluzante, está fazendo bum, 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 você se empolga e não percebe o erro sendo colocado ali por baixo, acompanhando aquela verdade. E o cara leva aquilo para casa achando que está lindo. Eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Porque eu acho que preciso falar. Não vou dizer o nome do santo, só vou contar um milagre. Tem uma mensagem correndo por aí, não vou dizer aonde, de um companheiro pregando a diminuição das palestras públicas nas casas espíritas. Não sei se vocês entraram em contato com isso. É um vídeo que está rolando por aí. Está rolando e está rolando mesmo. Nos grupos. Está rolando nos grupos. Tá? Eu vi, analisei. Várias pessoas viram analisar. Acharam sensacional. Porque antes dele falar isso, ele fala uma série de outras coisas que você até acha interessante. Você até acha interessante. Mas depois ele começa. Precisamos diminuir o número de palestras públicas nas casas espíritas. Pelo menos 4 vezes ele fala isso. Porque as palestras públicas são muito repetitivas. Aí, se eu estivesse perto dele, eu ia perguntar para ele se 50.346.249 vezes falar sobre egoísmo, tá legal. Se 2.320 anos falando sobre amar os nossos semelhantes, deixou todo mundo zen. Se falar 748 vezes sobre egoísmo, matou o egoísmo. E a não violência. 3 vezes, tá bom? Ana, não seja violenta, não seja violenta, não seja violenta. Tá legal? Então ele diz que é preciso diminuir as palestras, porque elas são muito repetitivas. Os palestrantes repetem muito o mesmo assunto. Entendeu? Repete muito os temas do Evangelho, muito repetitivo. Toda vez vai falar de amor ao semelhante, vai falar de egoísmo, vai dar sempre alguma coisa. Depois ele fala também que tem que diminuir o tempo da palestra. Palestra, esclarecimento é consolo. Diminui o tempo. Traz para o estudo dos grupinhos. Se você traz para os grupinhos, você não diminui o número de pessoas. Porque uma palestra pública numa casa dá 60 pessoas. O grupo tem 8, 9, 10. Muita gente que vai para a palestra não vai para o grupo. Ou todo mundo que frequenta a palestra faz curso na casa espírita. Claro que não. Então, o que vai acontecer? O número de pessoas atendidas vai diminuir, não vai? Vai diminuir. Se você diminui o número de palestras na casa espírita, você
você diminui o número de pessoas consoladas. Ou todo mundo que assiste palestra faz curso? Não. Tem gente que só assiste palestra. Ainda não está no momento dela fazer curso. Mas a palestra vai lá. Depois ele diz também que tem que diminuir o número de palestras, porque tem muito palestrante falando besteira. Ora, isso é um problema da casa. Todo mundo erra, não erra? Se de repente o palestrante vai lá e fala uma besteira, o que cabe ao presidente da Casa Espírita? Não vou convidar mais o fulano, porque o fulano não estuda de forma adequada, que atender a casa. Resolveu o problema. Observa a palestra, observa o que ele vai dizer. Se achar que não vale a pena continuar, não convida mais aquele palestrante. Está resolvido o problema do palestrante que vai falar besteira. E aí ele vai colocando outras questões. E como no início ele começou a falar de uma pedagogia diferente, é problema da casa dele, se adota ou não aquela pedagogia. E todo mundo achou muito interessante, não perceberam a serpente que estava por... Talvez nem ele. Porque, na minha opinião, que ninguém precisa concordar, porque eu também sou ignorante, as palestras públicas não têm que ser diminuídas na Casa Espírita, elas tinham que ser aumentadas. E como dizia o Tivo, evangelho. Evangelho. Então você pega o livro da Joana que fala de evangelho, você pega o livro de Emmanuel para evangelho, você pega... É evangelho, porque o evangelho consola e esclarece. E quem vai... E, gente, numa reunião pública é onde acontecem as maiores e mais profundas cirurgias espirituais e atendimentos espirituais. Porque na hora da reunião, por isso que é recomendável, não estou dizendo que tem que ser, é recomendável que quando uma casa espírita, numa casa espírita está ocorrendo uma palestra, não haja nenhuma outra atividade paralela. Não haja nenhuma outra. Ah, enquanto está acontecendo a palestra aqui, tem um curso ali, não. O momento da palestra da casa espírita, todos os trabalhadores têm que estar focados na palestra. Nenhuma outra atividade acontecendo. Por quê? Porque os amigos espirituais, os instrutores da casa, os médicos da casa estarão onde? No salão. Para atender os que chegam e os que são trazidos pela espiritualidade, desencarnado e encarnado. Que tem muito encarnado que está ruim pra caramba. Aí a espiritualidade começa assim, ó, levanta, sai de casa, vai bater perna. Ah, vou andar, vai por essa rua aqui. Aí daqui a pouco, ó, entra nessa casa. Ih, é uma casa espírita. Nossa, você passa aqui todo dia, nunca tinha visto. Vou entrar para escutar a bobeira que esse cara está falando. E fica lá. Espiritualidade é tocando, cara. Vai lá. Vai escutar. Ele escuta, fica aquilo ali, vai embora. Na outra semana, ele... Vou lá de novo. Tem nada para fazer, né? Faustão está repetindo, vou lá. Chega lá, escuta. E assim vai. A sementinha vai sendo plantada. Então, e às vezes o cara chega numa situação braba. As maiores e mais profundas cirurgias acontecem na palestra pública. Que seja uma palestra pública com 2 no público, ou 50 ou 80. A espiritualidade está ali. E ela traz também do plano espiritual grupos de espíritos doentes que precisam ouvir pela 59ª vez falar de esperança, de amor, de egoísmo, de vingança, repetidamente. Como a gente pega o evangelho, nossa, tem que comprar um novo, o evangelho tá viciado, eu só abro nessa página. Já me fala isso? Não estava viciado, não. É que a gente precisa ouvir aquilo. Aí a espiritualidade, ó, abre aí. E, nossa, eu fiz um estudo de manhã, abri uma página, deu essa, à noite deu essa. Ontem também abri a mesma página. 3 vezes essa semana caiu o mesmo tema. A gente não fala isso? Repetidamente. Por quê? Porque a gente precisa ouvir. Então, gente, vamos tomar muito cuidado
com esse tipo de coisa, tá? Tomar muito cuidado. Porque os tempos são chegados e os nossos não amigos querem nos afastar do Evangelho. Porque Evangelho é luz. E quem gosta de sombra não gosta de luz. Simples como água. Então dá para entender. Então vamos para isso. Quando a gente vê uma novidade assim, bombando, todo mundo elogiando, não sei o quê, analisa bem o que está sendo dito. Lê, ou escuta 3, 4 vezes, lê várias vezes, ficou com dúvida, pergunta para alguém que vocês acham que sabe um pouquinho mais, para ver se você encontra alguma coisa, para a gente não sair por aí divulgando o que não é adequado. Tá bom? Então, gente, terminamos aqui o nosso Livro dos Espíritos. Dia 11 de janeiro, terça-feira, estaremos de volta para continuarmos os nossos estudos sobre o livro. E agora nós vamos ter a nossa aula da Ivone Pereira, que também está encerrando essa semana o estudo, tá bom? 10 minutinhos, quando for 15 para as 7, a gente está de volta.